Ei, gente, Deus abençoe você. Seja bem-vindo ao meu canal. Deixa eu te falar logo. Lembra que precisa se inscrever, que precisa ativar o sininho e dar joinha. Não esquece, tá bom? Hoje eu tô começando uma nova série. Eu queria chamar de minissérie, mas o Marquinhos falou que série é tudo série. Então, tô começando uma nova série. Eu vou chamar essa série, por razões que você vai entender depois, de Peregrinando no Salmo 127. Vão ser só 4 episódios nessa série, por isso que eu estava querendo chamar de minissérie. Mas quem sou eu para decidir essas coisas, não é? A produção é que sabe das coisas. Então, série Peregrinando no Salmo 127, aonde quero trabalhar 4 episódios com você no Salmo 127 que tem uma revelação muito joia. Vamos começar orando, porque orar é preciso, tá bom? Vamos orar comigo? Senhor, Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, eu clamo por intervenção sobrenatural, tanto desse lado da tela, quanto do outro lado da tela, onde teu filho está recebendo a revelação da sua palavra, essa palavra que sara, que cura, que liberta, que abençoa. Eu clamo ao Senhor para que haja um manifestar da glória de Deus, fazendo a palavra ser revelada e específica para teu filho, tua filha, a quem o Senhor fez essa palavra chegar. Eu clamo, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, fala com a gente do lado de cada tela, fala com os teus filhos do outro lado da tela, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você e Deus vai falar com você. Vamos começar esse primeiro episódio da série lendo o texto. Eu queria ler o texto do Salmo 127 todo com você e pode ficar tranquilo, são só 5 versículos no Salmo 127. E eu quero ler na versão ARA inicialmente e quero chamar sua atenção muito especialmente para o versículo 2, tá bom? Vamos ler junto comigo. Acompanha aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção para o texto é para um título que aparece no original hebraico. Na versão ARA, na maioria das Bíblias brasileiras, não aparece esse título, mas no original hebraico vem com esse título, que é o título Salmo de Peregrinação, um Salmo de Salomão. Então, 2 informações que são muito importantes. Eu queria trabalhar só com essas 2 informações hoje com você. A primeira informação importante é o fato de que o Salmo foi um salmo escrito para ser um salmo de peregrinação. A segunda informação importante é que esse é um salmo escrito por Salomão, o grande sábio, rei de Israel, filho de Davi. E por que essas 2 informações são importantes? Primeiro, porque tem um conjunto de linguagem por trás da ideia de ser um cântico de peregrinação que é revelador e nos abençoa muito. Segundo, porque o fato de ser um salmo escrito por Salomão significa muita coisa. Me deixe começar então falando sobre esse ser um salmo de Salomão. Salomão ficou famoso na história bíblica
por ser o homem mais sábio de todos os tempos. A história desse homem dá conta de que, num dado momento, ele herda o reino de seu pai Davi, junto com a missão de construir o templo ao Deus de Israel, em Jerusalém. E, diante disso, ele entra diante de Deus para clamar por misericórdia, porque ele não era capaz de fazer o que precisava ser feito. Mais tarde, quando ele finalmente constrói o templo e entrega o templo na inauguração, Deus falou: pede o que você quiser. E ele disse: Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho sabedoria para cumprir a missão que o Senhor me deu, então me dê sabedoria. E aí Deus deu sabedoria para ele. E Salomão se tornou esse ser sábio, essa inteligência rara, essa capacidade de leitura do mundo que vai muito além da capacidade da maioria dos humanos de alcançar. Portanto, e essa é uma questão importante para a nossa leitura, tudo que Salomão escreve tem algo além da primeira camada de informação. Normalmente, eu costumo dizer que a gente não deve descansar. Se você lê algo de Salomão, foi escrito por Salomão, foi. Então, eu digo que a gente não deve descansar antes de chegar à quarta camada de informação, porque Salomão vai escondendo camadas de revelação, de entendimento, uma depois da outra. E se o escrito é salomônico, põe isso na sua cabeça. Tem sempre alguma coisa a mais. Ele não estava querendo dizer só isso. Isso é importante para a gente, porque Deus está sempre trazendo uma palavra de sabedoria para a vida, quando é Salomão que está falando. Porque o dom que Deus deu a ele, o dom no qual Deus usa Salomão, faz com que tenha sempre uma camada mais profunda de informação. E aí, se você cava um pouquinho mais, você descobre que tem uma outra camada de informação. Isso é muito importante para a nossa série, porque a gente vai peregrinar no Salmo 127. Por falar em peregrinar, a segunda ideia que eu quero arrancar do título para a gente trabalhar hoje é a ideia de peregrinação. Porque um salmo de peregrinação, que aparece no título desse salmo, significa que ele foi composto para ser cantado no caminho entre a casa e o templo de Deus. Peregrinar, para o texto bíblico e para os tempos bíblicos, era o caminho feito pelo fiel, que nesse caso era chamado de peregrino, o caminho que ele fazia entre a casa dele e o templo. Mas aí você tem de entender que nós não estamos falando sobre ir para a igreja no domingo à noite, como a gente faz na nossa cultura, no nosso tempo. Na época, eles tinham apenas um templo que ficava em Jerusalém e as pessoas moravam ao redor, cada um na sua cidade. Eles chegavam a andar cerca de centenas de quilômetros para chegar ao templo. Para você ter uma ideia, o território de Israel, de norte a sul, tem aí em torno de 400, 500 quilômetros de norte a sul, que é mais ou menos a medida que tinha na época. Mais ou menos 120, 150 quilômetros de leste a oeste. E o templo ficava mais ou menos no meio dessa distância, tanto norte e sul quanto leste e oeste. A distância, Jerusalém, ficava mais ou menos no meio desse território. Então, uma pessoa, por exemplo, que morasse no extremo norte, na Galileia, por exemplo, teria que caminhar aí a pé cerca de 200 quilômetros para chegar no templo de Jerusalém.
E essas pessoas, claro, não iam lá no templo todo dia. Eles oravam todo dia voltadas para o templo. Mas eles iam no templo aí no máximo 3 vezes por ano, que eram nas principais festas que eram realizadas no templo. Então, essa ida da casa deles até o templo era uma viagem, era uma festa, um evento na vida. E aí eles iam caminhando por dias, e aí levavam barracas para acampar no caminho, levavam comida, e iam as famílias juntas, as caravanas, e eles chamavam esse caminho de caravana dos peregrinos. Iam peregrinando ao templo do Senhor para buscar a face de Deus. Muitas coisas aconteciam nesse caminho, e os cânticos de peregrinação eram os cânticos que as pessoas iam cantando porque fazia parte da adoração deles o caminho até o templo. Então, no caminho até o templo eles tinham comunhão, tinham adoração, tinham oração, e os cânticos faziam um papel de envolver as pessoas espiritualmente e emocionalmente enquanto eles estavam a caminho da adoração no templo, que já fazia parte do culto deles. O culto deles não ia acontecer quando eles chegassem no templo. O culto deles acontecia quando eles saíam de casa, indo na direção do templo. Aquilo já era o culto. E peregrinar era isso, caminhar na direção do templo de Deus, lidando com todas as intempéries e dificuldades do caminho, na busca por um tempo com Deus. E aí, no decorrer dos tempos, os autores bíblicos, vários autores, usaram a ideia de peregrinação com uma comparação com a vida. Sabe, a ideia de eu sou um peregrino na terra, e longe estou do meu lar, vem sendo trabalhado por muitos autores, tanto bíblicos quanto autores fora da Bíblia, inspirados na Bíblia, evidentemente, mas sempre usando a ideia de que esse tempo da saída de casa até buscar chegar no templo de Deus para adorar, é comparado de forma poética, de forma filosófica, de forma profética com a vida. E aí isso seria o nosso nascimento, seria como o momento que se sai de casa para ir ao templo. E a chegada ao templo seria a morte, ou o momento em que a gente adentra na casa de Deus, porque sair dessa vida para a perspectiva bíblica é entrar na presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Portanto, a ideia por trás de peregrinação é uma forma de falar da nossa relação com Deus durante a vida, enquanto estamos caminhando para ir ao encontro dele. A vida, portanto, seria vivida indo na direção de Deus. Desde o dia em que a gente nasce, a gente vive cada dia caminhando na direção de um encontro com Deus. E quando esse momento do encontro com Deus acontecer, nós vamos ter a alegria de estar com o Deus que nos criou, para o qual fomos criados para prestar contas da nossa vida a Ele. Salomão, então, com certeza, ao estabelecer que esse é um cântico de peregrinação, ele queria dizer muito mais do que apenas esse é um cântico para ser cantado na estrada. Salomão, com certeza, estava dizendo que a nossa vida inteira é uma peregrinação. Estamos durante toda a nossa vida caminhando na direção de Deus. Durante toda a nossa vida estamos vivendo a cada dia nesse caminho de peregrinar. Então a nossa vida inteira é a serviço de Deus, é em adoração a Ele, para a glória dEle. E sim, no caminho que os peregrinos faziam na direção do Templo de Jerusalém, eles tinham dificuldade pelo caminho. E a gente tem dificuldade na vida. Às vezes eles tinham que
lidar com feras que apareciam pelo caminho, lidar com intempéries da natureza, como chuva, sol, vento, noite, dia. E todas essas intempéries era compensada, valia a pena quando eles finalmente chegavam no Templo de Jerusalém e com muita alegria, com muita adoração, entravam na casa de Deus. Eu lembro de uma palavra de um dos salmos de peregrinação que diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor. Isso me emociona. Eu encontrei teus altares, Senhor meu e Deus meu. Me emociona porque o salmista, falando dessa chegada em Jerusalém para adorar, e dizendo que ele fica com inveja da andorinha e do pardal, porque a andorinha e o pardal, eles moram na casa de Deus, eles fazem ninhos por ali, pelo templo. E aí o salmista está meio que dizendo: quem dera que eu pudesse morar na casa do Senhor. Tal alegria depois de uma longa caminhada, de dias difíceis, de um caminho complicado, finalmente eu estou na presença de Deus para adorá-lo. Finalmente eu cheguei na presença de Deus. Eu amo quando faço peregrinações a Jerusalém. Eu amo quando a gente entra em Jerusalém. A minha frase predileta de dizer quando chego em Jerusalém, quando faço o primeiro momento dentro da cidade, dizer assim: Senhor, eu cheguei, eu vim te ver. Que era esse o sentimento que eles tinham quando eles iam peregrinar a Jerusalém. Mas o ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção, e eu já quero terminar esse primeiro episódio com isso, o ponto que eu quero chamar a sua atenção é que Salomão, ele vai colocar no Salmo 127 uma mensagem que é para a vida. Ele está dizendo que a peregrinação é como a vida, ou a vida é como a peregrinação. E a verdadeira alegria da vida é quando ela terminar. E durante a vida, a gente não pode esperar que tenha uma alegria de verdade. Durante a vida, o que a gente pode esperar é que a alegria está na esperança de que no final tem uma recompensa de Deus. E antes do final, tem intempéries para enfrentar. Então, durante todo o Salmo, Salomão vai nos convidar a confiar em Deus, que Ele vai nos sustentar no caminho, mas a alegria não está nas coisas boas que aparecem durante o caminho. Embora tenha muitas coisas boas, os relacionamentos, a alegria, as brincadeiras, a boa comida no caminho, tudo isso era legal, os relacionamentos pelo caminho. Mas a coisa maravilhosa é o final. O final é que a gente vai de fato encontrar com Deus. E aí Salomão está nos convidando a pegar uma segunda camada de informação no texto para entender que a vida é assim mesmo, é cheia de intempéries, mas não para de crer não perca a sua esperança, se mantenha firme em Deus, porque a coisa boa mesmo vai vir no final. E aí, a mensagem toda do salmista, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele está falando desse caminho. Ele está falando que a peregrinação da vida implica em confiar que Deus vai nos ajudar a edificar e que Deus vai nos ajudar a proteger. E no versículo 2 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão penosamente granjeado, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Ele está também falando da peregrinação da vida. Ele está dizendo que durante a vida não adianta a gente acordar mais cedo e dormir mais tarde, porque é só o caminho. O que importa de verdade na vida é o final do caminho,
e o nosso encontro com Deus. Eu vou parar por aqui, orando com você e te lembrando disso. Te lembrando que a vida é uma peregrinação e que o que importa da vida não é o que está acontecendo agora, é o que vai acontecer no final da peregrinação. Nós vamos ter um encontro com Deus. Então, já que a vida é uma peregrinação, não vale a pena gastar energia demais com aquilo que estamos construindo ou com aquilo que estamos protegendo. Não vale a pena gastar energia demais acordando de madrugada e repousando tarde. Fique em paz. De qualquer forma, o final é em Jerusalém. O final não é aqui, é lá. Então, vamos viver a vida com leveza. Vamos fazer o que dá para fazer hoje. Ontem a gente conseguiu caminhar 40 quilômetros com a nossa caravana. Hoje teve intempéries, teve coisa para resolver, alguém adoeceu, tivemos que parar para cuidar de alguém. E aí, hoje a gente só conseguiu andar 10 quilômetros na nossa peregrinação. Meu Deus, que coisa terrível. Nada, deixa, fique em paz. Sabe onde é que essa peregrinação vai acabar? Em Jerusalém. Então, deixa Deus consolar você e entende que a vida é assim mesmo. Estamos a caminho da Jerusalém Celestial. Senhor, eu oro pelo Teu Filho que recebeu essa palavra nesse episódio. Eu clamo ao Senhor pela vida dele, eu clamo ao Senhor pela vida dela e eu oro para que a revelação do Senhor venha tirando do coração do Teu Filho toda a ansiedade, todo o peso, toda a tensão e trazendo leveza para viver hoje e para lidar com as intempéries do caminho, porque somos peregrinos caminhando na direção da Nova Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não perde o próximo episódio. A gente vai continuar nesse mesmo padrão de pensamento, recebendo de Deus dentro dessa perspectiva, peregrinando no Salmo 127. Beijo e até semana que vem.